Boa noite, gurizada! Hoje nós iremos falar do que todo mundo tem medo de pegar, né? Que é o HIV, vírus da imunodeficiência humana adquirida. Bom, galera, nós iremos entender nesse vídeo que HIV não é o mesmo que AIDS. Porque HIV é um vírus, né? E AIDS é a doença secundária desse vírus. Nós também iremos compreender ao decorrer do vídeo que uma pessoa não vai a óbito de fato por ter AIDS. A pessoa vai a óbito porque o HIV ele ataca o sistema imunológico caindo dá oportunidade para o que nós chamamos de doenças oportunistas. E daí a pessoa vai a óbito. Então, gurizada, o HIV é um retrovírus. O que é um retrovírus? O retrovírus é um vírus especial porque ele possui RNA dentro dele e não DNA como a maioria dos vírus, porque a maioria dos vírus tem DNA, daí faz a síntese de tudo que for necessário para conseguir se reproduzir. No caso do nosso retrovírus aqui, como ele não tem DNA e sim RNA, ele vai fazer o quê, né? Ele vai se transformar em um DNA, vamos dizer assim. Ele vai ter uma enzima que vai agir aqui, que é a transcriptase reversa, que vai criar uma outra fita de DNA, ou seja, de RNA ele vai passar para DNA, e daí ele vai seguir a vida dele de vírus normalmente como os outros vírus, né? Fazendo a síntese do que for preciso para conseguir se reproduzir. Então eu fiz aqui um desenho para explicar melhor. Aqui nós temos o vírus HIV, que é envolto pelo envelope glicoproteico. Aqui nós podemos ver o capsídeo, né? Como o próprio desenho mostra, o capsídeo, ele é uma proteção proteica para o RNA. Esse RNA aqui ele não é composto, tá? Ele não é duplo, né? Ele é simples, mas tem dois. E daí, aqui tem associado a ele a transcriptase reversa. Bom, eu desenhei uma, mas pode ter mais de uma associada. E quais são os sintomas do HIV? Não sei se vocês já assistiram o Cazuza, eu amo o Cazuza, e no filme dele mostra ele tendo os primeiros sintomas do HIV. Mostra ele deitado, assim, com febre. Então, assim, são sintomas muito parecidos no começo com o de uma gripe. Mas depois vai evoluindo, né? Ele começa a vomitar sangue. Quando o HIV evolui para a AIDS, o que acontece? A pessoa tem uma grande perda de peso e fica muito fraca, né? O sistema imunológico cai, como eu falei. Mas, detalhadamente explicando o que ocorre. O vírus HIV vai atacar os glóbulos brancos, que são os linfócitos, especificamente o TCD4. Por quê? Tem mais linfócitos, mas os preferidos dele é esse, o TCD4. T remete a linfócitos. E CD4 é uma proteína que fica em volta da célula. Então, o vírus vai reconhecer essa proteína, né? E vai entrar. Mas na entrada do vírus, lembra aqui, ó, que ele tem o capsídeo dele, ele tem o envelope glicoproteico, né? O que vai acontecer? Esse envelope glicoproteico, ele vai se regenerar porque não vai conseguir entrar. Então, vai perder, né? O capsídeo vai conseguir entrar, mas vai se regenerar também. Então, também vai perder o capsídeo. A única coisa que vai ficar aqui são os pares de bases aqui do RNA, certo? E daí, dentro da ação da transcriptase reversa, esses pares de bases, eles vão encontrar outros da própria célula e vão se transformar aqui em DNA. Daí, esse DNA vai se duplicar. E daí, dentro do DNA da célula, vai entrar dentro do DNA da célula infectada, que nós chamamos isso de provírus. E daí, o que vai acontecer, galera? Agora, ele lembra daqueles nutrientes, tudo que ele perdeu, como, por exemplo, o capsídeo que eu acabei de falar, um envelope glicoproteico. Agora, ele vai transformar em RNA, e vai
começar a ganhar tudo aquilo que ele perdeu novamente. O mesmo RNA que estava aqui, ele vai se transformar, ele vai ganhar de novo o capsídeo, ele vai ganhar de novo esse envelope, e daí ele vai sair da mesma forma que ele entrou. Quando o vírus sai da célula, ele sai de forma brusca, ou seja, saem vários de uma vez da célula. E a membrana não aguenta, ela se rompe. Então, os linfócitos, eles estão diretamente relacionados com o nosso sistema imunológico. Então, quando os linfócitos se rompem, a gente não tem uma proteção, nosso organismo não consegue se defender do vírus, né, da doença. Nosso sistema imunológico caindo, o que acontece? Nós ficamos propícios a pegar qualquer outras doenças, como se diz, doenças oportunistas, porque você pode pegar qualquer doença aí e você não vai conseguir se defender, seu organismo não vai conseguir trabalhar, né? E daí por isso a pessoa vai a óbito. A mãe pode passar para o filho? Bom, se a mãe estiver contaminada, ela pode sim passar para o feto, né? Agora, no caso da relação sexual, que é como todo mundo conhece, e não conhece ao mesmo tempo, porque as pessoas imaginam que só se houver um esperma, só se a pessoa da relação sexual gozar e tal, e não é bem assim, né? Porque é no líquido seminal, então não precisa ser pelo esperma e tal. E também, países desenvolvidos não tem um grande índice de passar HIV por relação sexual. Quem tem esse grande índice de passar HIV por relação sexual são os países em desenvolvimento ou países pobres, porque esses países não há uma grande, vamos dizer assim, uma grande demanda de conscientização, enquanto os países desenvolvidos sempre tem campanhas, sempre tem conscientização, esses outros países não têm. Por outro lado, os países em desenvolvimento, o maior índice de contaminação é por seringas, porque tem muitas pessoas que usam drogas e daí vai compartilhar a seringa que será injetada, né? Nos anos 80, pegar vírus HIV por meio de transplantes, transfusão, era bastante comum porque foi nessa época que surgiu, né? Foi o auge do HIV. E daí ninguém estava esperando. E então não tinha testes, nem nada. Mas hoje em dia é bastante controlado isso, porque tem testes, tem toda uma identificação. E quando se identifica uma bolsa de sangue, um órgão que tem HIV, já é descartado logo. Em países pobres, ainda há mais casos de ocorrência. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, já é bastante controlado mesmo.